E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Eden, eu sou o professor Eden Godoy, professor de teatro, tá? Alguns aí já me conhecem, eu sou o pai da Isabelle Cavalcante Godoy, do quinto B. Oi pro Camila, tudo bem? Pro Camila pediu para eu dar uma ajuda para vocês sobre a parte de linguagem teatral, né? Bom, eu vou falar um pouquinho, não dá para falar muita coisa, né? Porque daí eu teria que ir lá na história do teatro, nos gregos e etc. Porque, por que gregos? Porque a Grécia foi que colocou o teatro da forma que a gente conhece hoje aqui no Ocidente, né? Porque existe o teatro oriental, existem outros teatros, né? Mas o teatro como a gente conhece hoje foi feito mais lá na Grécia, lá em 600 antes de Cristo, já que eles faziam muitas peças teatrais. Bom, vamos lá para o que interessa, tá? A linguagem do teatro, ela mistura a linguagem verbal e não verbal, tá? O que seria a linguagem verbal? Seria a fala, né? Seria o texto em si, onde a gente faz uma leitura desse texto e a gente tem que interpretar esse texto depois. Para interpretar o texto, a gente usa a linguagem não verbal, que seriam as expressões faciais e as expressões corporais, onde você conversa assim como você faz no seu dia a dia com seus amigos. Então, para que fique natural um texto, a gente não pode seguir ele à risca. Por exemplo, oi, tudo bem? Eu estou super feliz hoje. Eu estou fazendo uma leitura de um texto. Né? Agora, se eu faço com a linguagem não verbal, que seria a expressão facial e corporal, por exemplo, eu vou falar a mesma frase com sentimentos, por exemplo. Oi, tudo bem? Nossa, hoje eu estou super feliz. Aí você está trazendo para o corpo, para o rosto, né, aquela linguagem que está escrita no texto teatral, para que você consiga interpretar. Teatro é feito para você comunicar alguma coisa para outra pessoa, tá? A própria palavra teatro seria assim, lugar onde se vê alguma coisa. A etimologia, né, o estudo daquela palavra teatro é isso, é o lugar onde se vê, né, do lugar de onde a gente consegue ver coisas, ou seja, você assiste coisas ali. Então, vamos imaginar assim, você recebe um texto teatral, por exemplo, vocês estavam estudando, acho que Proust, o Fantasminha, que é um texto lindo da Maria Clara Machado, né? E assim, é um texto fantástico, só que assim, quando você lê o texto e apenas faz a leitura dele, você se diverte com aquilo, você reflete os sentimentos do personagem, só que você não está passando os sentimentos dele. Agora, quando você lê o texto e você é aquele personagem, você tem que se envolver com aquele personagem que está lá. Por exemplo, você vai fazer o Pluft, o fantasminha que tem medo de humanos, né? Ele tem que demonstrar a indignação dele por aquilo, ou o querer, ou quais essas coisas que ele deseja lá no texto, através de quê? Através do rosto, através do corpo, enquanto ele fala. Não adianta a gente falar as coisas de uma maneira morta, né? Quando você faz a leitura de um livro, você imagina o mundo, você imagina os sentimentos. Quando você assiste um teatro, você vai sentar num lugar para assistir um teatro, você quer que aquele ator, aquela atriz te passe, né, os sentimentos daquele personagem. Isso não fica verdadeiro, né? A gente chama de veracidade cênica, né? Verdade cênica. Se a pessoa não estiver fazendo uma veracidade, você fala, não é um ator assim lá, aquelas coisas, não é uma atriz lá. A gente precisa sentir que aquele ator, aquela atriz está sentindo o que o personagem está fazendo, né? Então, a linguagem não verbal, que é o que vai interessar mais aqui para vocês no caso, ela consiste nisso, tá? Em você colocar os sentimentos naquilo que você tem que fazer quando você está lendo um texto, quando você está interpretando um texto. Para isso, claro, para você fazer um teatro, a gente precisa de muito ensaio, precisa de você pegar aquele texto e estudar, na realidade, decorar aquele texto. As pessoas falam, mas decorar texto é muito difícil. Não, porque no caso, quando você está fazendo a leitura do texto várias vezes, daí você vai ensaiar aquilo, até você largar o texto e lembrar de todas aquelas falas, tem um tempinho aí. Então você vai, ao mesmo tempo, você vai interpretando, e como você vai fazendo movimentos e trazendo o sentimento do personagem para você,
isso vai te ajudando a lembrar da fala, automaticamente, tá? Então, decorar um texto não é uma coisa assim absurda. Ai, não, nossa, eu não vou conseguir decorar um texto teatral nunca na minha vida. Não, é possível. Tanto é possível que eu faço teatro desde criança pequena até adultos, senhores, senhoras, velhinhos, né? Gente, às vezes que não sabe ler. Eu faço decorar o texto através de gravação de fala. Eu gravo a fala para a pessoa tenta fazer e ela interpreta, né? Tem, por exemplo, a gente já viu no teatro pessoas cegas, pessoas surdas-mudas interpretando o texto. Claro que no caso dos surdos-mudos, eles não conseguem expressar através da voz, mas através da expressão facial e corporal eles conseguem fazer sim, né? E é muito interessante isso, tá, pessoal? O teatro ele é feito para todos, né? E ele vai ajudar você na sua vida em qualquer ponto dela. Por exemplo, as professoras de vocês, elas estão lá na Procamila, a Procláudia, a Procatarina, né? Que vocês têm lá não sei se é o Pro Adriano ou o Pro Fio que dá aula para vocês, mas todo professor, né? Os professores de inglês, todos os professores são um pouco atores. Eles têm que ir lá na frente e representar para vocês muita coisa, né? Lá eles estão no próprio personagem do professor. Então, isso não serve só para professor, serve para qualquer profissão. Você vai arrumar um emprego, você precisa ter um jeito de falar com as pessoas. Então o teatro te ajuda nisso também, né? Provavelmente, quando vocês tiverem uma vontade assim de fazer um teatro, às vezes isso está dentro de vocês. Eu, por exemplo, faço teatro desde 8 anos de idade. Eu sempre gostei de teatro. Eu tô com 48, ou seja, faz 40 anos que eu faço teatro na minha vida. E eu gosto muito, né? Eu comecei fazendo teatro através de uma peça que eu fui assistir com a minha mãe, e aquilo para mim me atraiu muito. Eu falei, nossa mãe, eu quero estar ali em cima do palco, eu quero fazer aquilo que aquelas pessoas fazem, né? E aí fui procurando e fui começando a fazer, e aí não parei nunca mais, né? Algumas vezes trabalhando com outras coisas para poder manter o meu teatro, e depois, hoje em dia, eu sou professor de teatro, professor de artes também na rede pública, mas eu trago muita coisa pro lado do teatro, tá? Aí na Viverde eu já levei algumas coisas, eu já fiz algumas coisas de outras escolas, né? Muitas escolas fizeram peças de teatro que eu atuei. Inclusive, logo após esse vídeo, eu vou colocar umas fotos de algumas peças que eu fiz com alunos aí, com figurinos em lugares diferentes. Aí vocês vão ver no próximo videozinho aí que vai ter um PowerPoint com fotos, etc. E tem algumas que eu estou atuando também, né? E é bem interessante para vocês notarem como as características, né, também tem que mudar, né? Você tem que mudar o seu corpo, você tem que se transformar em alguém, às vezes diferente do que você é. E o mais legal do teatro é você fazer isso. É você não ser você naquele momento. É você transformar o seu corpo para aquele personagem. E para isso, você precisa estar com o texto, né, na ponta da língua, porque você já ensaiou bastante. Você tem que estar com as expressões e os sentimentos daquele personagem, né, bem latentes, bem dentro de você. Eu acho que assim, se você pensar através do personagem e ir para o palco através disso aí, você consegue fazer qualquer peça. Eu adoro ser aqueles personagens mais diferentes que existem, sempre gostei, né? E claro, muitas vezes você interpreta uma pessoa que é muito parecida com você, e isso vai acabar te trazendo para o corpo. Você vê às vezes na televisão alguns atores e atrizes aí fazendo filmes e novelas, e às vezes fazem sempre aquele mesmo personagem, porque às vezes o diretor quer aquele tipo de personagem que ele fez e achou muito bom, então para ele aquele personagem serve, né? Mas o bom ator, a boa atriz, eles vão tentar interpretar diversos tipos de personagens diferentes, com formas diferentes, com falas diferentes, tá? A linguagem verbal e a linguagem não verbal, de uma forma que vindo do coração mesmo, tá bom, pessoal? Bom, espero ter conseguido falar. É muito pouco tempo para a gente conversar. Se precisarem de mais aula sobre alguma coisa relacionada a teatro, contem comigo, tá? Pro Camila, só me falar aí que eu gravo outro vídeo, não tem problema. E aí a gente conversa aí. E vocês, alunos, ó, um beijo do ProEden, tá, para vocês. E a vocês, professoras, parabéns aí pelo trabalho, tá? E logo logo a gente está de volta aí, trabalhando com vocês em sala de aula. Tudo de bom, beijo, tchau, tchau.